Muito bem, queridos, nós desde o início de agosto estamos trabalhando com vocês a pessoa do Espírito Santo, como vimos aí no vídeo de abertura da série. Temos meditado um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo ou o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Dentro dessa série você não está só. E até aqui foram 7 mensagens, né? Já falamos do Espírito como mestre, o Espírito como vento, o Espírito como intercessor, o Espírito como selo, o Espírito como pomba, o Espírito como coluna de nuvem e o Espírito como fogo. E nessa 8ª mensagem nós vamos falar a respeito do Espírito como óleo. Ainda faltam 4 mensagens, se o Senhor assim permitir. Eu sei do Espírito como sopro, o Espírito como língua de fogo, o Espírito como rio de água viva. Falta uma mensagem que não veio ainda na minha mente aqui o que é. Mas temos ainda, se o Senhor assim permitir, mais 4 temas, concluindo essa série aí no metade do mês de dezembro. Bom, quando nós falamos no Espírito como óleo, óleo e a palavra unção estão ligadas. Mas o que é que vem à sua mente quando eu falo a palavra óleo? Quando você escuta a palavra óleo? O que vem normalmente à sua mente? Algumas pessoas provavelmente vão pensar, lógico, né, em cozinha, em cozinhar, tá certo? Porque o óleo faz parte ali da nossa casa, no ambiente da cozinha, o óleo faz parte. Nós utilizamos muito óleo. Aí, independente se é um óleo de soja, de canola, de, sei lá, de linhaça, de milho, de girassol, o que seja. Nós utilizamos, ou azeite de oliva, o que seja. Nós utilizamos muito óleo para cozinhar. Para fritar uma carne, para refogar um legume, para fazer um arroz, para refogar um feijão, para temperar uma salada. Nós utilizamos muito o óleo. Faz parte da nossa cozinha. Talvez algumas pessoas, quando nós mencionamos a palavra óleo, principalmente talvez os homens aí, vão pensar em motor, porque o óleo também faz parte do nosso carro, dos nossos automóveis. Em que direção? Alguns têm caminhonete, por exemplo, ou algum carro, um SUV, e aí é abastecido a diesel, então óleo diesel. Então algumas pessoas chegam no posto de gasolina e colocam óleo diesel para que o carro possa, tá certo? Ah, pastor, meu carro não é movido a diesel, meu carro é movido a álcool, a gasolina. Então você normalmente tem o óleo que é trocado ali no motor. A cada 5, 10, 15 mil quilômetros, você leva o seu carro à concessionária ou a um mecânico para que ali seja feita a troca do óleo motor, para que as engrenagens possam funcionar e o seu carro possa ir bem. E por mais você fala, não, pastor, já estou no outro nível, meu carro é elétrico, provavelmente tem algum tipo de óleo ali, nem que seja no freio, algum tipo de óleo nós temos no carro, porque o carro precisa de lubrificação e algumas partes do carro precisam. Então, talvez algumas pessoas pensaram nessa questão, num motor, numa combustão, e aí no óleo que vai utilizado ali no automóvel. Aqueles fanáticos por limpeza e os mais, lógico, mais jurássicos, talvez pensaram no óleo de peroba, tá certo? Nós utilizamos, acho que talvez algumas pessoas ainda utilizam óleo de peroba para lustrar os móveis, tá certo? Eu posso pegar isso aqui, pode dizer, tá opaco, mas se eu pegar um óleo de peroba e passar aqui nisso aqui, fica brilhando, né? A gente, lógico, normalmente passa cera nessas partes de madeira aqui da igreja, mas existe o óleo ainda, famoso óleo de peroba, que é possível. Então os fanáticos de limpeza talvez pensaram nisso. Agora, com toda certeza, as irmãs aqui, além da cozinha, talvez algumas mulheres aqui pensaram nos óleos essenciais que são passados. Existem alguns óleos que são passados na pele, que servem como um hidratante corporal, mas existem hoje os óleos essenciais que são vendidos. Eu não vou falar a marca aqui para não fazer, não estou ganhando nada com isso, e tem algumas irmãs que vendem aqui na igreja, mas tem uns vidrinhos desse tamanhozinho assim, pequenininho, que tem uns, né, que são óleos essenciais, tá certo? Que podem ser utilizados não só para perfumar o ambiente, para tornar o ambiente agradável, mas são utilizados inclusive para o nosso organismo. Podem ser colocados na água, numa bebida, podem ser colocados em difusores, podem ser utilizados aplicando em determinadas regiões do corpo, para que possa trazer alívio, para que possa trazer um bem-estar. Então existem também os óleos essenciais. Então quando falamos em óleo, talvez exista uma gama de coisas que vem à nossa mente com relação a óleo. Mas quando eu falo a palavra unção, talvez aí nós já limitamos um pouco mais.
Porque a palavra unção, normalmente, quando eu ouço a palavra unção, o que vem à minha mente? Vem à minha mente a figura de um pastor, ou de um líder, de um presbítero, de um líder religioso, diante de uma pessoa enferma, diante de uma pessoa doente, ele com um frasco de óleo e ungindo aquela pessoa, orando por aquela pessoa para que ela seja curada daquela sua enfermidade. É essa a imagem que vem à minha mente normalmente quando eu ouço a palavra unção. Mas existem outros momentos, aqueles que, por exemplo, vieram da Igreja Católica, existem outros momentos, por exemplo, dentro da Igreja Católica, que é utilizada a unção. Uma criança, por exemplo, ao ser batizada, antes de ser aplicada a água do batismo na sua cabeça, é utilizada um óleo ali, ela é ungida na testa, no sinal da cruz, ela é ungida na testa. Existe base bíblica, inclusive, para isso, apesar de que não é uma base, existe discordância. Por exemplo, as igrejas protestantes não fazem isso porque não tem paz, tranquilidade com relação, mas existe inclusive base, em 2 Coríntios capítulo 1, existe base para que possa ser aplicado o entendimento de que a pessoa, ao ser batizada, ela está sendo selada através ali daquela unção. Existe. Por exemplo, uma pessoa que é batizada, depois ela faz a primeira comunhão, ela passa por um processo, depois, não me pergunte por que eu não entendo, mas existe um processo na Igreja Católica que é chamado de crisma. Então ali aquela pessoa também é ungida, né? Os sacerdotes, normalmente, quando vão ser ordenados dentro da igreja, eles são ungidos. E não só dentro da Igreja Católica, há unção específica para o sacerdote, ele é separado para ser um padre, para ser um sacerdote, mas algumas igrejas também nós temos essa unção de forma muito clara. Eu já vi, já presenciei ou já assisti pessoas que, ao serem consagradas a pastor, a bispo, ou sei lá o que, elas ali é derramado sobre a cabeça dela uma grande quantidade de óleo, porque ela está sendo separada para aquele ofício, para aquele ministério. Então existem algumas igrejas que utilizam a unção para separar determinada pessoa ou para tirar aquela pessoa do ambiente comum e torná-la especial ou torná-la colocá-la num outro ambiente onde ela vai servir agora a Deus através dos seus ofícios. Bom, mas se você perguntar para mim, pastor, o que a palavra de Deus nos fala sobre óleo e o que a palavra de Deus nos fala sobre unção? Antes de eu entrar na questão do Espírito, eu quero dar uma aula para você sobre o que é, ou para que você possa entender o que vem a ser unção e o que significa unção com óleo. Eu quero começar com o Antigo Testamento. A palavra mais utilizada no Antigo Testamento para unção, para ungir, é a palavra machá. Essa é a palavra mais utilizada no Antigo Testamento. E ela pode ser utilizada para diversas coisas. Por exemplo, a palavra machá pode ser utilizada para simplesmente passar óleo sobre o corpo, ou derramar o óleo sobre o corpo, num sentido de higiene, de limpeza. Você vai lembrar dessa palavra, por exemplo, em Salmo 23, no verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unges-me a cabeça com óleo é a palavra machá. Ou seja, a unção ali, a ideia é a pessoa que chega da guerra ou que chega da batalha, é a pessoa que entra em casa e ao assentar à mesa, ela, depois de tomar um banho, se limpar, ela se assenta à mesa e vem o anfitrião e ali joga óleo, perfume sobre ela, dizendo: você é muito bem recebido aqui na minha casa, então você pode comer à vontade da minha mesa. Ou seja, ao chegarmos como ovelhas na casa do pastor, nós somos muito bem recebidos pelo pastor e ele derrama do seu óleo sobre nós, desse perfume sobre nós, dizendo o quanto nós somos bem-vindos na sua casa para nos alimentarmos à sua mesa, como nós acabamos de cantar. Ou seja, é a palavra machá. A palavra machá pode ser utilizada inclusive para pintar parede. Em Isaías capítulo 21, no verso 5, diz para que se pinte a parede, ou seja, unja a parede, pinte a parede. Pode ser utilizada, por exemplo, para aquele que vai se preparar para a guerra. Ao ter um escudo, ele tem que colocar óleo ou passar óleo no escudo para que possa entrar ali e funcionar muito bem. Então, untar o escudo com óleo é essa palavra machá que pode ser utilizada. Mas a palavra machá é largamente utilizada no âmbito religioso. Ela é especialmente utilizada para a questão religiosa. Quando nós normalmente encontramos o verbo machá, ungir, no Antigo Testamento, está se referindo ao âmbito do culto, do tabernáculo.
Nós vamos ouvir muito essa palavra, ou ler muito essa palavra em Êxodo capítulo 28, Êxodo capítulo 29, Êxodo capítulo 30, Êxodo capítulo 40, porque são textos que falam a respeito da preparação do óleo e do que deve ser ungido, o tabernáculo que deve ser ungido, a mesa que deve ser ungida, a bacia que deve ser ungida, o altar que deve ser ungido, e aí não só os elementos que pertencem ali ao tabernáculo deveriam receber unção, mas inclusive o Arão deveria ser, o sacerdote deveria ser ungido, os seus filhos deveriam ser ungidos como sumo sacerdote, como sacerdotes, para servirem exclusivamente ao tabernáculo. Então nós temos essa palavra sendo utilizada muitas e muitas vezes para demonstrar essa questão cerimonial. Então, por exemplo, quando eu pego Êxodo capítulo de número 40, só para os irmãos entenderem, nós temos ali uma ordem da parte de Deus dada a Moisés: unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há, consagre-o, e com ele tudo que nele pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Mas o texto não para, diz: traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas, unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. Ou seja, fica claro qual é a orientação de Deus. Você vai preparar, Moisés, um óleo especial, e esse óleo especial deve ser empregado na tenda, esse óleo deve ser empregado na bacia, deve ser empregado no holocausto, ou seja, todo o ambiente cultico tem que ser separado. Essa tenda é uma tenda comum, mas a partir do momento que você a ungir, essa tenda é separada, é o lugar da minha habitação. Esse altar poderia ser um altar comum, muitos sacrifícios poderiam ser oferecidos ali, mas no momento em que você jogar óleo sobre esse altar é meu. Carne estranha não pode ser oferecida aí, animal que eu não gosto não pode ser oferecido aí, é apenas aquilo que eu quero, porque é separado para mim. E assim com Arão, ele poderia ter sido um escravo lá no passado, mas a partir do momento em que você jogar óleo sobre a sua cabeça, ele vai se tornar o sacerdote, o responsável pela parte cultica, ou seja, você está separando Arão dos demais, e não só ele, mas inclusive os seus filhos, você está separando para que eles possam me servir como sacerdotes no tabernáculo. Então, é essa a função. Além disso, a unção com óleo era utilizada para reis. Quando nós pegamos, por exemplo, Saul ou Davi, nós temos esses dois, que são os dois primeiros reis de Israel, ungidos com óleo. Então nós temos, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 10, quando Samuel apanha um jarro de óleo e derrama sobre a cabeça de Saul, beija Saul e diz: o Senhor ungiu como líder da herança dele. Quando você pega 6 capítulos depois, muitos anos depois, a história de Davi, Samuel apanha o chifre cheio de óleo e o unge Davi na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, nós temos de forma muito clara o Samuel indo até onde Saul está para derramar óleo sobre Saul, dizendo: a partir de agora você é rei sobre Israel, é rei sobre a herança de Deus. Ou depois, quando ele vai à casa de Jessé e derrama óleo sobre a cabeça de Davi, para dizer: a partir de agora você também é escolhido e separado para ser rei sobre Israel, sobre a nação de Israel. Existe um plano de Deus para a sua vida, Davi, e você está sendo separado para ser rei sobre Israel. Ou seja, os reis eram ungidos. Bom, além do tabernáculo, além dos sacerdotes e além dos reis, há apenas uma única menção na Bíblia de um profeta que é ungido. Apenas uma única menção. Quando Elias está na caverna, deprimido, e o Senhor vai ter com ele ali naquela caverna, Deus diz para Elias se levantar, se alimentar e voltar. E ele diz que no caminho ele deveria parar e ungir Jeú como rei de Israel, e depois ir até Eliseu e ungí-lo como profeta no seu lugar. Apenas isso. Nós temos uma ordem da parte de Deus para ungir Eliseu como profeta no lugar de Elias. Mas Elias vai ao encontro de Jeú para ungí-lo como rei, vai ao encontro de Eliseu, mas não existe nenhuma menção sobre essa unção. Como que ele foi ungido, com que material ele foi ungido, nós não sabemos. Mas ele foi ungido, né?
segundo a ordem de Deus, ordem não se discute, ele foi ungido como profeta. Tirando isso, nós não temos outras menções. Nós não temos outras menções. Há apenas as menções em Êxodo com relação ao tabernáculo e ao sacerdócio. Números também repete o que foi feito para contar a história. E depois nós temos a unção dos reis, Saul e Davi como reis sobre Israel. Tirando isso, nós não temos mais nada. Mas é interessante o significado de ungir. Porque a palavra machá possui significado teológico. Existe um significado por trás de tudo isso. E quais são os significados, ou o que a gente pode aprender com essa palavra, com este verbo? Primeiro, que ungir algo, ou ungir alguém, indica uma separação oficial daquela pessoa para o serviço de Deus. Isso é claro. Quando um sacerdote era ungido, ele estava sendo consagrado para servir ao Senhor como sacerdote. Quando Samuel ungiu a Saul ou a Davi, eles foram consagrados, separados para servirem como reis em Israel. Então, até aquele momento, eles eram, vamos pegar assim, os Arão e seus filhos, eles eram escravos, acabaram de ser libertos da escravidão no Egito, mas agora, através da unção, eles se tornaram sacerdotes, separados para o serviço, consagrados para servir. Davi poderia ser um simples pastor de ovelhas, e lá do campo, lá do meio das ovelhas, ele é chamado para retornar à casa do seu pai, e quando ele entra na casa do pai, provavelmente sujo, provavelmente suado, descabelado, quando aquele menino entra na casa do seu pai, há a voz de forma muito clara da parte de Deus para Samuel dizendo: levanta e unge-o, porque é este que eu quero. E aí é derramado óleo sobre a cabeça de Davi, ou seja, a partir daquele momento ele estava sendo separado, ou seja, a palavra machá mostra exatamente isso, uma separação, uma consagração para o serviço, para atuar naquilo que o Senhor designou para aquela pessoa. É interessante porque a palavra machá pode ter, o verbo machá pode ter a ideia de prestígio. Oxa, agora eu sou o sacerdote, ou agora eu sou o rei. A palavra, o verbo machá, a unção, pode trazer uma posição de honra, mas, ao mesmo tempo, traz responsabilidade. Que honra ser sacerdote? Não, que responsabilidade ser sacerdote. Que honra ser rei? Não, que responsabilidade é a sua de ser rei. Então não é só uma posição de honra, existe uma responsabilidade por trás dessa unção. Então tanto Saul, por exemplo, quanto Davi foram chamados diante dessa responsabilidade. Diante do erro de Saul, por exemplo, diante daquilo que ele fez de errado, nós temos Samuel chegando a ele dizendo: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Ou quando Natã, o profeta Natã vai ter com Davi, em 2 Samuel capítulo 12, para puxar a orelha de Davi diante do seu pecado, diante do seu adultério. O que disse Natã a Davi? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel. Ou seja, essa palavra não é apenas dizendo assim: olha, você recebeu uma unção, mas é um puxão de orelha dizendo assim: rapaz, você recebeu uma grande honra, mas existe uma grande responsabilidade, e você brincou diante dessa sua responsabilidade. Você brincou, o Senhor te chamou para ser, e você brincou com o chamado de Deus. Deus te colocou numa posição, e você brincou com essa posição. Ou seja, nós temos um puxão de orelha da parte de Deus para ambos, porque por mais que exista uma posição de honra, existe uma grande responsabilidade. Segunda coisa que eu penso quando eu olho para o verbo machá, é que por mais que o agente da unção seja o sacerdote, quem é o responsável pela unção, ou o personagem, o agente responsável pela unção, é Deus. Veja esses textos aí. Samuel não chega para o Saul dizendo assim: eu o ungi como rei de Israel. Ele não chega, o Natã não chega para Davi dizendo assim: Davi, o Senhor manda te dizer, Samuel o ungiu como rei de Israel. Não, quem que ungiu?
Foi o Senhor. Ele é o agente, Ele escolheu você, Ele selecionou você, Ele preparou você, Ele ungiu você. Ou seja, é o Senhor o agente por trás da unção. E é por isso que o ungido não pode ser tocado. Quando, por exemplo, Saul estava perseguindo a Davi, Davi diz para Abisai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Ou seja, não mate. Por mais que a gente esteja com Saul por aqui, por mais que ele esteja nos perseguindo e querendo nos matar, não coloque a sua mão em Saul, não o mate. Por quê? Porque ele é ungido. E a gente não pode colocar a mão no ungido do Senhor e ser tido por inocente. Então, não rele nele, não toque nele, por favor, não faça isso. Não faça essa loucura, porque ele é ungido de Deus. Quando eu penso também na questão da unção, junto com a unção existe a capacitação. Junto com a unção existe a capacitação. Ou seja, vamos pegar o seguinte: Saul sabia ser rei? Não. Davi sabia o que era ser rei? Não. Eles não foram preparados para serem reis. Diferentemente, por exemplo, quando você vê hoje, lá na Inglaterra, né, um rei, uma pessoa se tornando rei ou rainha, bom, eles foram preparados desde o berço para aquela função. Eles sabem qual é o papel. Eles conhecem um protocolo. Eles sabem como entrar e como sair. Eles sabem o que pode falar e o que não pode. Como deve se sentar, como deve se comer, como deve se cumprimentar, como deve andar. Existe toda uma série de protocolos e eles sabem muito bem. Diferente do Saul e do Davi. Os camaradas eram nada e de repente se tornaram reis. Então, como que se faz? Aí a gente percebe pela palavra de Deus. O Espírito do Senhor, nós estamos aí falando com Saul, né? Samuel falando para Saul: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Ou seja, o Espírito do Senhor, Saul, se apossará de você. Você vai ser um novo homem a partir desse momento. E com Davi, a mesma coisa. Quando Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu Davi na presença dos seus irmãos, diz o texto que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Ou seja, ele teve a instrução que precisava, a capacitação que precisava, porque o Espírito do Senhor veio, se apoderou de Davi. Mas por fim, a palavra, o verbo machar, se tornou muito próximo daquilo que, vamos dizer assim, daquele que recebe a unção. Talvez você não ouviu ou nunca ouviu a palavra machar, mas você já ouviu a palavra Machia. Não, pastor, eu nunca ouvi. Você já ouviu alguma música ou alguém trazer a expressão Yeshua HaMashia? Opa, Machia você já ouviu. Yeshua é o nome de Jesus. Yeshua, que pode ser tanto para Jesus, quanto para José, quanto para Josué, a palavra ou a raiz é a mesma. Tá certo? A mesma. Mas quem é o Jesus de qual você está falando? Eu estou falando do Yeshua HaMashia. Eu estou falando do Jesus, o Messias, que normalmente a gente traduz, mas Jesus é o ungido. A palavra Machia, ou Messias, é a expressão ungido. Ou seja, com o tempo, foi se criando uma expectativa e uma perspectiva quanto a um governante, alguém que o Senhor levantaria, um ungido, um enviado, aquele que seria cheio do Espírito Santo para governar sobre o povo. Quando nós pegamos, por exemplo, Isaías capítulo 1, isso fica de forma muito clara. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, ou seja, Jessé, pai de Davi, e da linhagem de Davi vem Jesus. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ou seja, lá atrás, Isaías profetiza a respeito de Jesus, aquele que seria cheio do Espírito, aquele que seria tomado pelo Espírito, aquele que seria inundado pelo Espírito e iria governar conforme a vontade e o querer de Deus. Bom, se no Antigo Testamento Jesus é apontado como Messias, como ungido, no Novo Testamento, de fato, ele se tornou ungido. Como nós normalmente chamamos Jesus?
Roberto Carlos gravou, há muitos anos atrás, uma música com esse nome. Eu não vou cantar aqui, porque senão o Roberto Carlos vai me chamar para cantar com ele. Como é que é o nome da música? Jesus Cristo. Nós normalmente falamos de Jesus e falamos Jesus Cristo. Mas Cristo, queridos, não é sobrenome. Cristo não é sobrenome. A palavra, se no hebraico a palavra para ungir é machá, da onde vem machia, quando nós chegamos no grego, a palavra para ungir é crio. Por isso a palavra unção é crisma. Ele vai crismar. Tem a crisma. Crisma é a palavra unção em grego. E aí nós temos a palavra para ungido. Quem sofre a unção é o ungido. E a palavra para ungido é Christus. Simples assim. Então toda vez que você chama Jesus de Jesus Cristo, você está dizendo que Jesus é o Messias, Jesus é o enviado, Jesus é o escolhido, Jesus é o ungido. Ou seja, a palavra Cristo é uma referência àquilo que aconteceu. E é interessante porque, por mais que hoje você possa pegar o Evangelho, eu pego lá, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, no verso 1, diz, registro da genealogia de Jesus Cristo. A impressão é que é um sobrenome, ou que é um segundo nome. Não, de Jesus. Mas que Jesus? Qual Jesus você está falando? Bom, eu estou falando do Jesus o Messias, eu estou falando de Jesus o enviado, eu estou falando de Jesus o Messias. Capítulo 1, verso 1 de Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. De que Jesus você está falando? Do Jesus o Cristo, o Messias, o enviado, o escolhido, o ungido de Deus. É deste Messias, é desse Jesus que eu estou falando. Ou seja, os evangelhos fazem questão de trazer quem é esse Jesus. De que Jesus você está falando? Qual é o Jesus que você está trazendo? A história de qual Jesus você está trazendo diante dos meus olhos? Eu estou falando do Jesus o Cristo, o Messias. E por que vem essa ideia de Jesus o Cristo, o Messias? Porque nós temos em 4 momentos na palavra de Deus no Novo Testamento, em 4 momentos uma referência de Jesus como ungido. No início do seu ministério, Lucas capítulo 4, quando Jesus vai até uma sinagoga, ele está na cidade de Nazaré, diz que ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E não apenas isso, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se, e na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aquilo que foi profetizado lá atrás, através do profeta Isaías, não é o profeta Isaías que estava sobre ele o Espírito do Senhor, não era ele o ungido sou eu sou o ungido, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu, eu sou ungido por ele, ungido para proclamar, ungido para libertar, eu fui ungido por este Espírito. Quando nós temos, por exemplo, Atos, capítulo de número 4, nós temos aí uma oração, diante da libertação dos discípulos, de alguns discípulos, nós temos uma igreja que ora ao Senhor. E o que essa igreja ora ao Senhor? Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. E aí nós temos o Salmo de número 2. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste.
Ou seja, havia o entendimento por parte da igreja, logo no seu princípio, de que Jesus não era apenas um ser humano qualquer, um libertador qualquer, um homem qualquer, não, ele era o ungido, porque assim como foi profetizado lá no Salmo 2, esse Jesus foi ungido pelo Espírito, foi capacitado pelo Espírito, havia uma unção de Deus sobre a vida de Jesus. Quando eu chego, por exemplo, em Atos capítulo 10, no verso 38, nós temos um discurso de Pedro, e nesse discurso ele fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Pedro declara, para que todos possam ouvir, defendendo o ministério de Jesus, dizendo, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E quando você chega em Hebreus capítulo 1, porque há uma defesa da parte do escritor de Hebreus, dizendo que Jesus é superior aos anjos, e depois que ele fala a respeito dos anjos, o que são os anjos, ele fala a respeito de Jesus, mas a respeito do Filho diz, aí ele pega o Salmo de número 45, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre todos os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Ou seja, o escritor de Hebreus também traz a respeito dessa unção de Jesus. Ou seja, todos esses textos indicam que sobre Jesus houve um derramamento especial, ou seja, aquilo que era restrito aos sacerdotes, aquilo que era restrito aos reis, ou até mesmo eu posso dizer, aquilo que foi restrito a um profeta de forma específica, que foi Eliseu. Aquilo que era restrito lá no passado, agora não foi mais restrito a sacerdotes, reis e profetas, mas foi colocado sobre uma pessoa, que é sacerdote, que é rei e que é profeta, chamado Jesus. Jesus então é o ungido de Deus como rei, é ungido de Deus como profeta, é ungido de Deus como sumo sacerdote, e ele então foi colocado num patamar acima de qualquer outra pessoa. Então todos os escritores vão nessa direção. O escritor de Atos, tanto de Hebreus, vão nessa direção para mostrar, e o próprio Jesus reconhece, iniciando o seu ministério dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Bom, acontece que aquele que se tornou o ungido de Deus, tornou possível também a nossa unção. É aí que eu quero chegar. Por que que o Espírito como óleo? Porque nós somos ungidos. Segundo a palavra de Deus, nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Se no Antigo Testamento a unção era destinada exclusivamente a sacerdotes, reis, e no caso do profeta Eliseu, agora no Novo Testamento a unção é destinada a todos aqueles que seguem a Jesus, a todos aqueles que se tornam discípulos de Jesus, a todos aqueles que são seguidores de Jesus. Se no Antigo Testamento o Espírito se apoderava da pessoa ungida, no Novo Testamento não. No Novo Testamento nós não temos um Espírito que se apodera, no Novo Testamento nós temos um Espírito que vem habitar em nós. 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 21, o apóstolo Paulo diz, ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Por quê? Porque Ele nos ungiu, colocou sobre nós seu selo de propriedade e pôs seu Espírito em nosso coração como garantia daquilo que está por vir. Ele nos ungiu. Essa palavra de Paulo à igreja de Corinto, ela tem eco muito tempo depois naquilo que João escreve na sua primeira carta, no capítulo de número 2, no verso de número 20, João diz, o santo ungiu vocês, ou seja, vocês foram ungidos por Deus, vocês foram separados por Deus, Deus derramou da unção dele sobre a vida de vocês, o santo ungiu vocês e vocês sabem muito bem disso. E no verso de número 27, João completa dizendo, mas eles não são páreos, se referindo àqueles, acho que correu muito lá para frente, se referindo àqueles que estão perseguindo a igreja, que estão perseguindo os cristãos, abandonando e perseguindo os cristãos, João diz, mas eles não são páreo para o que está profundamente enraizado no coração de vocês. E o que está enraizado no coração de vocês? A unção de Cristo, nada menos que isso.
Vocês não precisam que ninguém apresente nenhum ensino novo. A unção de Cristo ensina a verdade sobre tudo acerca de vocês mesmos e dele, sem a contaminação da mentira. Vivam verdadeiramente aquilo que aprenderam. Ou seja, João está dizendo assim: vocês, queridos, que são cristãos, vocês que são seguidores de Jesus, vocês que são discípulos de Jesus, vocês foram ungidos por Deus, ungidos por Cristo. Há uma unção de Deus sobre a vida de vocês. Vocês não precisam correr atrás de ensino novo, porque aquilo que foi unção sobre vocês traz tudo aquilo que vocês precisam. Tudo o que vocês precisam. É interessante a gente observar que aquilo que tanto Paulo e João estão trazendo aqui a respeito de unção foi algo profetizado lá pelo profeta Joel. Joel capítulo 2, no verso 28, que é repetido por Pedro no seu discurso em Atos capítulo 2, verso 17, havia uma profecia. E qual é a profecia? Quando os homens estão ali, saindo do cenáculo, falando em línguas estranhas, e o povo está dizendo: eles estão bêbados, eles estão bêbados, eles estão bêbados. Pedro pega a palavra dizendo: não, eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã, eles nem sequer tiveram tempo, eles não estão bêbados. Sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui aquilo que o profeta Joel trouxe para nós. E qual foi a profecia do profeta Joel? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todos os povos. Havia uma profecia. O que vocês estão vendo aqui através da vida desses homens é a profecia de um derramar do Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. Há um derramar do Espírito aqui, há uma unção de Deus sendo derramada na vida desses homens. E é interessante a gente observar o verbo derramar, porque Deus não está dando o Espírito Santo com colherinha, Deus não está dando o Espírito Santo a conta-gota, Deus não está dando um pouquinho do Espírito Santo, ou uma esguichada do Espírito Santo, ou uma salpicada do Espírito Santo, uma gotinha do Espírito Santo. Não, Ele está derramando do seu Espírito Santo. Essa mesma expressão derramar é utilizada depois por Paulo, quando ele escreve a Tito. Ele diz que Deus nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente. O Espírito Santo foi derramado sobre nós generosamente por meio de Jesus, ou seja, Ele derramou o seu Espírito sobre nós. E aí, queridos, não tem como. Qual é a imagem que vem? A imagem que vem é a de Êxodo capítulo 29. Qual foi a ordem que Deus deu a Moisés com relação a Arão? Unja-o com óleo da unção. E como é que você vai ungir, Moisés? Derramando sobre a cabeça de Arão. Você conhece essa expressão no Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E como é que é essa união? É como óleo precioso, derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola. Não é essa gola aqui não, é até lá embaixo, até a gola das suas vestes, até a barra da sua saia. Ou seja, Moisés, você vai pegar e derramar desse óleo sobre a cabeça de Arão, vai escorrer pela sua barba, vai descer pela sua roupa e vai chegar até lá embaixo. Derrame, esse derramar sobre o Arão do óleo da unção é profetizado depois por Joel: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pelo lavar renovador e regenerador do Espírito, que Ele derramou generosamente sobre nós. Muito bem, eu mandei você preparar o lombo, não mandei? Terminei a aula. O que isso agora, pastor, tem a ver comigo? Bela aula. Agora eu sei o que é óleo e agora eu sei o que é unção. Agora eu sei o que é o Messias, agora eu sei até o que significa Cristo. Mas o que tudo isso tem a ver comigo? Eu quero trazer 4 coisas para você, rapidamente. O que esses textos, ou o que a unção com óleo, ou o que esse óleo do Espírito derramado em nós significa. A primeira coisa é santificação. Essa é a primeira coisa.
Deus mandou Moisés construir uma cabana. Moisés, construa uma cabana, uma tenda. O que vai nessa tenda? Qual era a diferença dessa tenda para as demais? Nenhuma. A tenda era feita de madeira e de tecido. O tabernáculo era madeira e tecido, nada demais. Talvez um pouco mais ornamentado, os tecidos um pouco mais caprichados, mas era madeira e tecido. Mas, no dia em que Moisés derramou do óleo sobre aquela tenda se tornou morada de Deus, onde Deus habita, no meio do seu povo, através do tabernáculo. Quem é o Arão? E quem são seus filhos? Arão e seus filhos, escravos, ex-escravos. O que eles fizeram da vida? A vida toda. Cortaram palha, amassaram barro, fizeram tijolos, construíram cidades. Esse era o trabalho dos escravos. Mas, no dia em que o óleo foi derramado sobre Arão, sobre a sua cabeça, ele foi separado. Arão, você não faz mais parte, você não é igual mais aos demais. Você está separado. Você é separado para o serviço. Você é separado para ser sacerdote. É isso que significa santificação. Você está sendo retirado do meio de todos aí, separado, é exclusivo para o meu serviço, para o meu trabalho. Você está sendo santificado, consagrado, separado. A tenda era santificada, a tenda era consagrada, sacerdotes foram consagrados. O que aconteceu com Saul ou o que aconteceu com Davi? A mesma coisa. Até agora, Davi, você era um pastor de ovelhas, a partir de agora você é meu. Você está sendo separado, consagrado para ser rei de Israel. Eu estou falando isso, irmãos, porque ser ungido pelo óleo do Espírito significa que nós não somos mais de nós mesmos. Significa que nós não pertencemos mais a este mundo. A partir do momento que você foi ungido pelo Espírito do Senhor, você não pertence mais a este mundo. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de maravilhosa luz. Você não pertence mais ao império das trevas. Você não pertence mais a este mundo. Isso tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Por quê? Porque eu faço parte, eu estou há 40 anos na igreja. Há 40 anos como cristão, há 40 anos, e eu posso dizer para você que 40 anos a igreja mudou muito. A igreja mudou muito. Há 40 anos, crente não podia nada. Mas 40 anos depois, o que eu percebo é que crente pode tudo. O crente pode tudo. Há 40 anos lá, não, há 40 anos atrás não podia, jamais. Mas hoje parece que está tudo liberado. Por quê? Porque não há essa santificação, não há essa separação. O que está acontecendo muito nos dias de hoje, a pessoa vem, ela entra para a igreja, ela gosta da igreja. E como não gostar? Como eu não vou gostar da igreja? Tem ar-condicionado, tem a poltrona legal, tem um som legal, tem um pastor até que mais ou menos. A igreja é bacana, o louvor é gostoso, as pessoas são meio simpáticas. Ah, eu gostei, ah, que legal. E aí? Eu entrei para a igreja, eu gostei da igreja, eu me tornei membro da igreja, mas não foi separado, santificado, não há nada, eu continuo o mesmo. E isso é muito estranho. Porque se você trabalha e as pessoas não notaram diferença na sua vida, ou porque você era muito perfeito, ou significa que você não mudou nada. Porque as pessoas estão vivendo hoje como se Deus, não, mas Deus releva. Não, mas Deus vai dar um jeito. Naquele dia Deus dá um jeito. Ou seja, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão vivendo a sua fé de forma tão relaxada, de forma tão desleixada, de forma tão assim que não há separação. Nós somos iguais. Nós estamos no mundo, iguais às pessoas do mundo, caminhando como as pessoas do mundo, sonhando com as coisas do mundo, amando as coisas do mundo, vivendo como o mundo vive. E não pode. Porque se você diz assim, não, eu sou ungido, o Espírito Santo do Senhor me ungiu, você está querendo dizer, o Espírito Santo do Senhor me separou, Ele me consagrou, Ele me tirou do mundo, Ele me tirou do império das trevas, Ele me tirou do meio que eu estava vivendo. Eu sou uma pessoa separada, consagrada. Não estou dizendo para você ser ET, mas você precisa ser diferente.
Se você vai numa festa e bebe como todo mundo bebe, se você dança a boquinha da garrafa como todo mundo dança, se você rebola funk como todo mundo rebola, se você entrou para a igreja, mas a sua boca é tão suja quanto as pessoas que estão na sua escola, se você fala palavrão a mais de metro, como qualquer pessoa que está ao seu lado, meu irmão, qual é a diferença? Ou seja, eu só estou na igreja, eu mudei o endereço, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Cuidado com isso. Ser ungido com o óleo do Espírito significa separação, consagração. Eu não sou mais, eu posso momentaneamente estar neste mundo, mas eu não sou deste mundo, eu não vivo para este mundo, eu não amo as coisas deste mundo, eu não quero as coisas deste mundo, o meu lar é em outro lugar, eu estou com os olhos voltados para outro lugar, a minha casa está no outro lugar, o meu reino é de outro lugar, então eu preciso ter isso no meu coração. Tome muito cuidado. Se você pula carnaval como todo mundo, se você tem Halloween como todo mundo, se você comemora, só falta você pular 3, sei lá quantos pulinhos para São Longuinho, só falta você ficar olhando o horóscopo, ter energização lá na sua casa, fazer, sei lá, feng shui, sei lá das quantas, para ver a distribuição. Meu querido, não. Ou você é de Cristo, ou você é ungido pelo Espírito Santo do Senhor, ou você é do mundo e está vivendo como o mundo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 7, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus não nos chamou por uma vida de desleixo e de confusão, mas para algo santo e belo por dentro e por fora. Você foi chamado para ser bonito por dentro e por fora. O que é isso? É o transformar de Deus. Não é para viver uma vida desleixada, cuidado. Não é para viver uma vida relaxada, desleixada. Tome muito cuidado com relação a isso. Tome muito cuidado. Santificação, ou seja, essa unção é nítida em você. As pessoas olham para você e enxergam essa unção de Deus sobre a sua vida. As pessoas conseguem enxergar que você é diferente, que você é separado, que você é especial, que você não é igual a todo mundo. Será que as pessoas chegam em você e falam: eu gosto de conversar com você porque você é diferente, porque você não é igual a todo mundo? Isso é bom. Quero conversar, porque todo mundo vai numa direção, mas você é diferente. Você tem uma palavra de Deus, você tem uma instrução de Deus, você tem uma sabedoria de Deus, você tem algo diferente que eu não consigo explicar. Isso é bom. Agora, quando você é colocado no mesmo nível de todo mundo, toma cuidado. Segunda coisa que eu aprendo com relação à unção com o óleo do Espírito: serviço. Arão e seus filhos foram separados para serem sacerdotes. Foram ungidos, consagrados para fazer algo, tem um ofício, serem sacerdotes. Saul e Davi foram ungidos e separados para serem reis sobre Israel. Vocês têm uma missão, um propósito, uma função, um serviço. Jesus, lemos o texto de Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para proclamar, para libertar, Ele me ungiu para alguma coisa. Ou seja, Jesus está dizendo: eu tenho a unção do Espírito, mas essa unção me leva a servir, me leva a fazer, eu tenho uma tarefa, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito a cumprir neste mundo. Se eu perguntar aqui, quantos aqui podem levantar as suas mãos e dizer: eu sou ungido pelo Espírito Santo do Senhor? Talvez você levantaria a sua mão. Eu tenho a unção do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Ok. E Ele te ungiu para quê? Para ficar sentado no banco? Ele teve todo esse trabalho. Jesus deixou os céus, se tornou homem, viveu aqui neste mundo, foi tentado em tudo, não pecou, foi crucificado, zombado, acabaram com Ele, destruíram com Ele. Ele sofreu na cruz, morreu numa cruz, ressuscitou e mandou o seu Espírito para habitar em você. Para quê? Para você ficar sentado aí? É para isso que o Senhor te ungiu. Eu tenho a unção do Espírito na minha vida. Para quê, querido? Você foi ungido para quê? Porque todo mundo que é ungido para alguma coisa. Ungido para ficar sentado no banco? Não. Eu fui ungido para assistir programações gospel. Foi ungido para ouvir louvores gospel.
Foi ungido para ler literatura gospel. É para isso que você foi ungido? Será que é para isso? Todo o trabalho que ele teve é para isso? Eu fui ungido para quê? E eu tenho toda a autoridade para falar o que eu tenho que falar aqui. Porque se eu posso dizer que eu sou ungido pelo Espírito? Sou. E sou ungido pelo Espírito para pregar, para ensinar, para visitar, para corrigir, para brigar, para disciplinar, para administrar. Posso falar com você com toda tranquilidade. E desde pequeno eu sirvo. Nunca fiquei sentado no banco. Já falei muitas vezes com a minha esposa, a vontade às vezes que eu tenho é de deixar o ministério, de ir para uma igreja grande, sentar lá no fundo. E ela pergunta para mim a mesma coisa, e você vai ficar sentado no fundo quanto tempo? Porque, querido, quem foi chamado não aguenta. Você foi ser ungido para quê? Eu fui ungido para alguma coisa. Eu não posso ser ungido para assistir culto. Eu fui ungido pelo Espírito Santo para assistir culto. Será que é para isso que o Espírito Santo te ungiu? Para assistir culto? Para você ficar sentado numa poltrona? Para você ter um nome escrito no hall de membros da igreja? É para isso que o Espírito Santo te ungiu? Não, queridos. O Espírito Santo do Senhor ungiu você, mas é para você fazer algo. Eu preciso fazer algo, eu sou destinado a algo, eu preciso ser encaminhado para algo. É assim, se lá no Antigo Testamento existia o sacerdote fazia tudo, é o sacerdote que cortava a carne, é o sacerdote que oferecia o sacrifício, é o sacerdote que limpava, é o sacerdote que lavava, é o sacerdote que colocava o pão, é o sacerdote que repunha a luz, o sacerdote que repunha os pães, era tudo o sacerdote tinha que fazer tudo. Isso é o Antigo Testamento, não é o Novo Testamento. Quando eu chego no Novo Testamento, a visão de sacerdócio é universal. Quem é o sacerdote? É o pastor Wagner? Será que é o pastor Wagner que tem que fazer tudo? É o pastor Wagner que tem que cantar, ele tem que tocar, ele tem que pregar, ele tem que falar, ele tem que dirigir o culto, ele tem que cumprimentar, ele tem que visitar, ele tem que orar, ele tem que colocar os pedidos de oração, ele tem que ligar para os visitantes, ele tem que fazer reunião, ele tem que montar a ata, Será que é o pastor Wagner que tem que fazer tudo? Ou será que eu posso dizer, não, pastor, eu estou aqui para servir. Eis-me aqui para servir, eu estou aqui, pastor, porque eu sou um sacerdote, não é só o Senhor é um dos, mas a igreja é composta de sacerdotes, é isso que está na palavra. O que nós dizemos muito belamente, esse texto de 1 Pedro 2,9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas para que você é isso? Tem um objetivo, olha lá. Tem uma preposição aí, você é nação, você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é povo de propriedade, existe uma função para você. Qual é a minha função? Eu posso pegar o texto de Apocalipse 5, quando existe um culto lá no céu, e estão louvando, digno és, estão dizendo para Jesus, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação, tu os constituíste reino e sacerdotes. Nós fomos constituídos, ou seja, Jesus veio e Ele é digno, com seu sangue, Ele nos comprou para Deus, comprou gente de toda tribo, língua, povo e nação, Ele comprou a mim e a você, mas Ele comprou para nos constituir reino e sacerdotes. Então seja sacerdote, sirva, sacerdote serve, sacerdote faz, sacerdote cumpre ofício, sacerdote cumpre a missão, sacerdote cumpre a sua tarefa, sacerdote foi separado para servir. Você está servindo no quê? Terceira coisa que eu aprendo com esse texto: capacitação. Arão não sabia o que era ser sacerdote, seus filhos não sabiam o que era ser sacerdotes. Eles tiveram que aprender a ser sacerdotes. Como fazer, como cortar, como servir, como administrar, eles tinham que aprender, como trocar, como que era o pão, como é que era a vela, eles tinham que aprender, eles tiveram que aprender na prática a serem sacerdotes. Mas eu posso dizer para vocês que o Espírito do Senhor instruiu eles. Eles não foram na tentativa, no erro e no acerto, não. O Espírito foi dizendo para eles, agora vocês façam isso, agora façam isso, agora façam isso. Davi, Saul, sabiam ser reis? Lógico que não. Mas foram capacitados, como vimos no texto. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se apossou dele. Eles foram instruídos pelo Espírito a serem reis, assim como o Senhor queria que eles fossem. Então essa palavra é para você que diz assim, mas eu não sei fazer nada. Você não sabe fazer nada?
Pastor, como é que eu vou servir? Eu não sei fazer nada. Ô pastor, eu não sei como falar. Essa palavra é para você. Eu não quero assumir um compromisso porque eu não sei como fazer. Eu não quero assumir um compromisso porque eu não me acho capaz. Essa palavra é para você. Que eu não evangelizo ninguém porque eu não sei o que falar. Eu não sei como falar para as pessoas. Essa palavra é para você que não abre a sua boca para testemunhar o que Deus já fez na sua vida. Porque eu não sei, porque eu sou tímido, porque eu não sei o que falar. Essa palavra é para você que está de braços cruzados enquanto muita gente está caminhando para o inferno. Essa palavra é para você. Porque enquanto você está de braços cruzados, de boca fechada, tem tanta gente indo para o inferno, porque você está de braços cruzados e boca fechada. Ou seja, Ele me capacita. Ele me capacita, eu preciso me colocar à disposição. Jesus, por exemplo, orientou os seus discípulos. Quando Ele mandou os discípulos para o trabalho, Mateus capítulo 10, Ele disse para os discípulos: mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer. Não se preocupem com isso não, como vocês vão dizer, o que vocês vão dizer, não se preocupem. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Queridos, por favor, abra a boca e deixe Deus usar você. Deixe Deus usar, deixe Deus te capacitar. Deixe Deus ser com você. Deixe Deus usar as suas mãos, deixe Deus usar a sua mente, deixe Deus usar o seu coração, deixe Deus usar os seus lábios, deixe Deus usar você. A igreja tem a gente tem tanta coisa que pode ser feito. Coloque-se à disposição, sirva através daqui, faça algo. Pastor, o que eu sei fazer? Eu sei picar tomate, aleluia, glória a Deus. Na próxima vez nós vamos calar você para picar tomate. Ou você acha que é fácil picar tomate? Eu odeio picar tomate, mas tem gente que gosta. Pastor, eu estou aqui para lavar uma louça. Pastor, eu estou aqui para ajudar. Gente, eu preciso, às vezes eu tenho que gritar, às vezes eu tenho que implorar, eu não posso mais. Está na hora de dizer: eu estou aqui, eu quero servir, eu preciso servir, mas por mais que eu não saiba, o Senhor vai capacitar. Deus é aquele que capacita, então deixe-se, coloque-se à disposição de Deus. Mas uma última coisa que eu quero destacar, e que às vezes passa despercebida aos nossos olhos, é com relação à composição desse óleo. Quando eu chego em Êxodo 30, diz o seguinte: em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela. Estou falando de essências, estou falando de óleo extraído, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, 1 galão de azeite de oliva. A palavra original é hin. Hin significa um galão de 3 a 6 litros, não há uma medida específica, mas de 3 a 6 litros de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para unções. Quando você faz o cálculo matemático aí, pegando os quilos e transformando em litros, você tem aproximadamente 24 litros de essência. Você, irmã, que se gaba daquele seu vidrinho bonitinho, desse tamanhozinho, de essência, o que está sendo proposto para ser feito aqui, sabe aquele garrafão de 20 litros de água azul, que você coloca às vezes lá na sua casa? Tem gente que tem esses garrafões ainda que colocam. São 24. É um garrafão desse mais 4 litros. Pelo menos, por base mais ou menos que a gente tem aqui. É muito óleo. É muita essência. Então primeiro me espanta. A primeira coisa que me espanta é a quantidade de óleo que foi feito. A quantidade. Porque aquilo deveria ser derramado sobre todo o altar, sobre a bacia, sobre os elementos lá dentro, sobre a tenda, sobre o Arão e sobre os seus filhos. Eles iam tomar um banho. A segunda coisa que me chama a atenção é o perfume. Porque tudo isso aqui é perfume. E é interessante que ele diz ali, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Isso é um trabalho.
Você vai escolher alguém dentre o povo que seja perfumista para fazer esse trabalho. Deus não escolhe qualquer coisa, não. Para o pessoal, para fazer aqui essa tenda, era gente que ou era capacitada ou se tornou capaz pelo Espírito. Foram artesãos de primeira mão, bordadeiras de primeira mão. O pessoal sabia o que tinha que ser feito. Provavelmente, muitos dos hebreus, ou dos que saíram juntos, que trabalhavam nos palácios e faziam as artes do palácio, e desenhavam e pintavam e faziam todos os ídolos do palácio. O pessoal foi convocado para fazer o serviço. E aqui um perfumista é chamado para preparar o óleo da unção, que só podia ser usado nesses casos, e mais nada, apenas nesses casos. Mas quando Arão tomou o banho desse óleo, jogou sobre a cabeça e desceu sobre a barba e sobre todas as suas vestes, eu imagino o perfume que ficou em Arão. E quanto tempo esse perfume perdurou sobre a sua vida. Eu termino essa mensagem perguntando para você qual o perfume que você está exalando. Você cheira ou você fede? Porque tem gente que fede, por mais que esteja na igreja, mas ainda fede. E não é bafo, e não é CC, fede. Porque quando você olha para a palavra, você tem que ter o bom perfume de Cristo. Mas tem gente que quando abre a boca, misericórdia. Tem gente que, como pastor, quando eu vejo que tem gente vindo na minha direção, eu falo, ai Deus, sério Deus, domingo, noite, cansado, quero ir para casa, sério que é isso que o Senhor tem para a minha vida? Porque eu sei que aquela pessoa vai abrir a boca e vai feder. Não tem bom perfume. Ela exala morte. Ela exala ódio. Não existe gratidão, é só murmuração, é só reclamação. É só reclamação. Não tem bênção, é só maldição. É só maldição. Não tem elogios, é só xingamento. Tem gente assim dentro da igreja, que eu falo, Deus, só está dentro, né? Não mudou nada. Jesus, o Senhor não fez nada. A pessoa não deixou, o que é? O que está acontecendo e qual o processo? Qual é a dificuldade? Me desculpa, queridos, a sinceridade. Mas onde você chega, você exala o bom perfume de Cristo? Ou você exala o enxofre que vem do inferno sobre a sua vida? Porque tem gente que eu tenho certeza absoluta, que vem direto de lá. Quando o diabo não vem, ele manda o secretário, mas direto assim, ó, e chega fedendo, recendendo. Tem reuniões assim, tem cultos assim, tem momentos que eu falo, Deus, o que o Senhor quer? É para testar minha fé, meu coração, minha pressão, o que é que o Senhor quer da minha vida? Por que o Senhor não leva, né? Sei lá, mas aí Deus não quer levar porque a pessoa precisa ainda, né? E Deus eu acho que está querendo trabalhar mais a minha vida até do que, eu não sei. Mas irmãos, qual é o seu testemunho? Eu tenho a unção do Espírito Santo, de Deus sobre a minha vida. Ok, a sua palavra combina com essa unção? O perfume que você exala combina com essa unção? Você exala esse bom perfume ou você fede? Lá na sua sala, todo mundo, quando você chega, todo mundo fala assim, nossa, que delícia, essa pessoa chegou. Ou as pessoas falam, meu Deus do céu, finge que não viu e passa, finge que não viu e passa. Como é que as pessoas agem com relação a você? Pense. Eu tenho o óleo do Espírito, a unção do Espírito de Deus sobre a minha vida. Ok. Você está neste mundo, mas vivendo como mundo ou separado do mundo? Você tem o óleo do Espírito sobre a sua vida, mas você está servindo ou está parado? Você tem o óleo do Espírito de Deus sobre a sua vida, mas você tem um perfume ou você fede? Eu tenho o óleo do Espírito sobre a minha vida. Ok, mas você está aberto para Deus te capacitar ou não? Equipe de louvor, venha para cá. Eu falei para você preparar o lombo.
Ninguém pode sair daqui falando pastor. E, se por acaso tem alguém nos visitando pela primeira vez, normalmente eu sou bonzinho. Mas de vez em quando a gente precisa ser um pouquinho mais enérgico. Mas, queridos, a gente precisa refletir. Eu poderia pegar esse texto, falar do óleo do Espírito Santo e falar de poder, de unção e de... Ok. Mas, biblicamente, as igrejas pentecostais devem falar do Espírito como óleo e devem se lambuzar tudo. Mas não. A unção tem outras coisas. E a gente precisa refletir isso na nossa vida. Como você tem vivido? Como você tem vivido? Ah, pastor, eu tenho um Espírito Santo de Deus, a unção de Deus está sobre a minha vida, amém. Glória a Deus por isso. Mas, e aí? Como você tem vivido? Como tem sido o seu agir, o seu proceder no dia a dia? E aproveitei para ser um pouco mais enérgico, porque eu fiquei 2 domingos sem pregar, né? Aí depois que a gente fica 2 domingos sem pregar, a gente volta com, né? Acho que vocês têm que me mandar mais para congresso e mais, deixar eu sentado mais no banco, né? Ou senão falar, não, vocês chegarem no conselho e falar assim, não mande mais o pastor vai para nenhum congresso, né? Vamos ficar em pé?